Muito bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 26 de julho de 2020, 6 horas e 25 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Sou um graalita, que é um estudante, um adepto da doutrina do Santo Graal de Abidruxim, autor da obra Da Luz da Verdade, a Mensagem do Graal, em 3 volumes, que é editada pelas 2 entidades editoras, uma sediada na Europa, Fundação da Mensagem do Graal, www.graal.de, que publica a Mensagem do Graal para mais de 20 idiomas, incluindo o português europeu. Essa é a obra português europeu da Fundação da Mensagem do Graal que eu tenho lido ultimamente, né? Obra em 3 volumes, Mensagem do Graal. E a Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, que dita somente a Mensagem do Graal em português brasileiro. Eu estudei a partir de 1988 a Mensagem do Graal, com algumas interrupções, né, alguns períodos, mas a primeira leitura que eu fiz da Mensagem do Graal foi em 1988, portanto há 32 anos. E é no português brasileiro. E essa minha última releitura da mensagem estou fazendo através do português europeu, que tem algumas diferenças, né, para o português brasileiro. Acho recomendável para os brasileiros lerem o português brasileiro, porque é uma leitura que parece mais fluente, mas eu preferi estudar a mensagem do português europeu, pelo menos essa leitura, a primeira leitura que estou fazendo, que sempre tem algumas coisas, acrescenta, né? Então é isso. Eu tenho assim um propósito de divulgar a mensagem do Graal. Eu acho que ela é imprescindível para a época atual, a difusão da mensagem do Graal. Nas redes sociais a gente encontra muita oportunidade para isso. E desde 2011 eu estou no Facebook. Eu entrei no Facebook somente com a intenção de divulgar a mensagem do Graal, a obra de Rosales von Sass, que também é editado pela Ordem do Graal. É muito importante, né? Porque eu reconheço Abidruxim, que viveu entre 1875 a 1941, como o anunciado Espírito da Verdade, anunciado por Jesus Cristo. E como o Filho do Homem, porque Jesus Cristo não vai voltar para a Terra, pelo menos encarnar não vai, porque ele mesmo disse que após a minha partida, vamos dizer, ele disse,
após a minha partida desta terra, não me vereis mais, porque eu estarei ao lado direito do Pai. Então, eu penso que pode ser que ele venha, mas espiritualmente, mas encarnar na terra não, jamais. Então essa volta de Cristo é mal compreendida, porque Jesus jamais iria se denominar ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho do Homem. O Filho do Homem é o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo, também chamado de Consolador, né? Mas o nome espiritual dele, vamos supor, divino, é Immanuel. Immanuel Abedruchim. Então, o nome Abedruchim e Parsifal está muito ligado a Immanuel. Totalmente ligado, porque são duas personalidades, Abedruchim, Parsifal e Immanuel. Agora, o Immanuel é a fonte, vamos dizer assim. E ele atua em Parsifal e Abedruchim como um único ser. Da mesma forma que Deus Pai, ele atua em Jesus e em Emmanuel, o Espírito Santo. Mas na essência é o único ser. É a inicialidade, é o único vivo. E da mesma forma também, Emmanuel e Jesus pode-se dizer que na sua inicialidade, na substância viva de Deus, é um único ser. Mas tem personalidades distintas. Então, para a criatura humana, como nós, né, naturalmente, esse conceito de vivo, né, substância viva, né, é algo assim, a gente pode até compreender, mas assim, saber o significado, assim, em termos de vivência, só Deus pode compreender isso, né? Então isso para todas as criaturas, mesmo as criaturas divinas, nós não somos divinos, nós somos espirituais. É algo que sempre vai permanecer uma distância muito grande. Por exemplo, Deus é Deus, está na sua trindade. E tudo mais é integral, é criatura, são criações. Né? Então, depende da vida que é Deus. Tudo mais fora de Deus é dependente de Deus. E então, o Espírito da Verdade que é Immanuel Abedruchim, que é o autor da mensagem do Graal, na Luz da Verdade, em 3 volumes. Então foi a promessa de Jesus Cristo. E quando ele falava que no juízo, a rainha de Sabá, que visitou Salomão para provar a sua sabedoria, vivenciar essa sabedoria de Salomão, ela é a autora Rosélia von Sass, autora do livro O Livro do Juízo Final. Ela foi discípula de Abedruchim. Então, essas coisas que a presunção dos ditos cristãos eles não compreendem, são as virgens tolas da parábola crística. E estão em caminhos errados, completamente errados, né? na crença cega, nos dogmas falsos. Então hoje a palavra salvadora é a mensagem do Graal, que é o novo evangelho de Cristo Jesus, pode-se dizer assim. Então a mensagem do Graal, vamos dizer assim, é o fundamento da sociedade graalita, que é a sociedade que vai
certificada com base na mensagem do Graal, a doutrina do Santo Graal. A doutrina do Santo Graal está contida na mensagem do Graal, que visa fundamentalmente tornar nós, seres humanos, intuitivos, privilegiar a intuição, que é a nossa essência espiritual manifestada aqui na matéria. Então, a intuição nos nossos corpos, a antena receptora dessa vontade do nosso espírito, que é a intuição. A intuição é a vontade manifestada em nosso espírito. É captada pelo cerebelo, que fica atrás aqui do nosso, é o cérebro posterior. Essa é a nossa ferramenta que foi atrofiada em seu desenvolvimento desde o pecado hereditário. O que é o pecado hereditário? Foi quando nós, seres humanos, isso começou há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, porque nós estamos encarnamos aqui no planeta Terra, começou a abrigar o espírito humano há 3 milhões de anos. E nossas centelhas espirituais começaram a se encarnar numa espécie de primatas primitivos que são denominados babais. É um tipo de raça que é feita nos planetas que recebem seres humanos que eles dizem, é o tipo de animal mais desenvolvido que existe. Então eles já possuem um princípio de raciocínio. E então, porque sempre tem que haver uma aproximação, né, de um elo para que a alma possa se encarnar. Ela não poderia, a alma do espírito humano não poderia encarnar em um animal, por exemplo, qualquer. E nem num chamado macaco, né, que é uma outra linha de desenvolvimento desses primatas, né? Mas enfim, nessa raça. Então nós herdamos esses corpos e o transformamos, né? E essas essências desses animais deixaram de se encarnar a partir do momento que nós começamos a encarnar nas crianças babais. E aí esses seres, essas vamos supor, individualidades, né? Porque esses seres, eles já, a meu ver, eles não são mais alma coletiva animal, elas são individuais, na minha concepção, devido ao grau de desenvolvimento que eles possuem. Mas eles retornam suas almas para o reino enteal, dos seres enteais, que é o chamado Olimpo Valhalla, onde estão Zeus e Hera. Esse reino fica entre o reino espiritual, que está acima, e o reino material, que está abaixo. E a missão desses seres é em todos os planetas que recebem seres humanos, que é incontável o número de planetas que hoje recebem espíritos humanos. Todo planeta que está naquela zona chamada habitável da estrela, né? Essa zona habitável varia, né? Conforme a temperatura da estrela e também o tamanho da estrela. Então, esse planeta os planetas ficam naquela distância adequada. O Vênus é interessante, né? Que se procura vida em outros planetas e tal, né? E a ciência ainda não sabe que o planeta Vênus é habitado também por seres humanos. A ciência está totalmente equivocada nesse aspecto. De supor que o planeta Vênus tem 450, a superfície de Vênus tem 450 graus centígrados. Não tem. No o livro do Juízo Final de Rosário Gonçalves, ela diz que o planeta Vênus é habitado por seres humanos, mas estão no início do desenvolvimento. Possivelmente no primeiro estágio, porque os estágios de desenvolvimento são 5 estágios, né? E de aproximadamente 600 anos. Isso é praticamente um padrão
de todos os planetas que recebem espíritos humanos. Não tem assim, tem algumas variáveis, mas em resumo é esse o padrão. São 5 etapas de desenvolvimento. Primeiro é nascimento, e depois os 600 anos em crescimento. Eu não sei definir o nome, no livro Os Primeiros Seres Humanos, ou Seres Avançados, ela fala muito desse aspecto. Terceiro plano de desenvolvimento é amadurecimento. Quarto, não sei exatamente, mas o último que seria agora seria o período de iluminação, que é que todos os seres humanos já deveriam retornar, todos os centros espirituais que foram destinados ao determinado planeta, no caso a Terra, já deveriam já ter obtido a sua autoiluminação, autoconscientização e retornar para o paraíso espiritual, se tornando um filho de Deus. Filho de Deus no sentido de obter autoconsciência. Não tem nada a ver com o Filho de Deus Jesus Cristo, que ele é Deus. O Filho de Deus no sentido humano é aquele que se torna um pleno servo de Deus na existência espiritual. Nós somos espirituais, não somos divinos. Nossas centelhas são espirituais, do reino espiritual. As espécies se formam conforme o suportar a pressão de tudo que existe, da vida que é Deus, que vive no reino inenteal. Deus, através desse reino, ele sustenta tudo que existe, desde o reino divino, espiritual primordial, material, tudo. Ele sustenta tudo. A gravidade, né? Vamos supor assim. E a pressão. Porque ao mesmo tempo que existe a gravidade, no sentido de segurar tudo que existe, que nem um planeta que segura os seus satélites, ou o Sol, o seu sistema de planetário, a galáxia, o núcleo galáctico, né? Onde existe o buraco negro, e lá atua um grande integral, sustenta as galáxias, e o sistema universais, que são 7 no sistema universal, que tem o seu centro, no caso onde está inserida a Terra, é o Éfeso, sistema universal Éfeso. São 7 sistemas universais. Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Esmirna e Tiátira. São 7 sistemas. Esse universo visível, possivelmente, vamos supor, assim, vamos fazer uma estimativa, representa apenas uns 5%. Estou supondo. Talvez algo entre 1 e 10% de todo o sistema Éfeso. O universo Éfeso, todos os universos devem ter exatamente o mesmo tamanho, assim, dimensão. E mesmo peso, vamos supor. São 7 estrelas e no centro, vamos dizer assim, está o Valhalla, né? O Olimpo, o reino inicial que segura. Pode ser dizer assim, que sustenta todo o reino material. Existe matéria fina e matéria grosseira. Estamos aqui na matéria grosseira. E então é isso. O universo visível, com seus estimados 28 bilhões de anos-luz de diâmetro. O raio, que foi calculado, estimado em 13,7 bilhões. É o raio do universo visível. O diâmetro
aproximadamente 28 bilhões. Mas esse sistema Éfeso, essa gigantesca esfera, que tem informação que os gregos, né, os sábios gregos e tal, diziam que tudo que existe era uma imensa esfera. Né? Eu acredito que eles intuíam que é a esfera Éfeso. Às vezes os astrônomos modernos, né, veem aquelas ideias, né, supõem que eram muito primitivos, malucos. Não, eles eram muito intuitivos. Possivelmente esses sábios sumerianos não têm a técnica que tem hoje, né, de aparelhos de desenvolvimento, telescópios e tal, mas eles tinham uma capacidade intuitiva muito grande. Então eles tinham um conhecimento muito maior do que hoje se conhece o universo, porque a intuição abrange tudo, né? Todas as informações. E enquanto o raciocínio vai ramificando e vai limitando, vamos dizer assim. Isso a gente vê pelo idioma, né? Antigamente o idioma era muito mais simples e as pessoas possivelmente se entendiam muito melhor, intuitivamente. Falavam uma palavra, tinha um sentido e as pessoas já captavam o que a outra pessoa queria transmitir, os conhecimentos. E através do raciocínio, o idioma ele foi se tornando mais denso, vamos dizer assim, mais limitante, porque cada vez mais precisa de novas palavras, criando sentido, e mesmo assim sempre existe falta de entendimento. Né? Então, no último vídeo, eu li e comentei dissertação 47 do segundo volume da Mensagem do Grau. Esta é a minha carne, este é meu sangue. Então, nos dois últimos vídeos eu fiz uma leitura dessa dissertação que tem apenas 3 páginas. Geralmente eu faço uma leitura de uma página, mais ou menos, né? Quando tem um sentido, né? Porque as dissertações de Abduchin é sempre, ou seja, um parágrafo que tem um sentido único, assim, independente do conjunto. Agora, às vezes um parágrafo, o outro você vê uma continuação, ele não faz sentido sem o parágrafo anterior. E então eu divido as dissertações assim, mais ou menos por tamanho de uma página que faça um sentido, né? Para fazer depois uma releitura e também fazer algumas reflexões. Então nos 2 vídeos anteriores eu fiz primeiro uma leitura das 3 páginas. No último eu peguei um trecho das dissertações para poder refletir. Quando eu faço a reflexão, às vezes sai um pouco do tema em si da dissertação. Mas sempre acrescenta, né? Eu acho que às vezes eu retorno um outro conhecimento de uma outra dissertação, uma outra informação. Às vezes procuro intuir, enfim, alguma coisa no sentido de às vezes vem alguma intuição, um achado, alguma ideia, né? Mas vamos continuar então essa leitura. Esse aqui seria o segundo trecho, né? Eu separei. Jesus era a palavra de Deus encarnada. Portanto, quem aceitasse direito a sua palavra
também aceitava a ele próprio. Então, ó, aqui é apenas duas linhas, né, de um pequeno parágrafo, mas faz um sentido, né? Esse aqui é o segundo. São três partes. Eu dividi essa dissertação em três trechos, né? E estou iniciando o segundo trecho. E podemos ver aqui, vocês que estão prestando atenção no que eu estou dizendo, podemos ver que nesse início desse segundo trecho, essa simples frase de duas linhas já faz um sentido. Já se podemos ela independe do que foi escrito num outro, no parágrafo anterior. E até eu vou falar, vou ler novamente esse parágrafo anterior. E esse parágrafo anterior também tem um sentido, né? Eu acho que é interessante fazer esse tipo de coisa porque pegando esses trechos às vezes, né? Ou então mesmo um parágrafo porque ele tem todo um sentido e você não depende é, é, de ler toda a dissertação, enfim, para fazer uma reflexão. Este parágrafo anterior também. Ele começa assim, naquela época. Bom, essas duas palavras já tem um sentido do outro parágrafo. Às vezes um parágrafo depende para ter um sentido do parágrafo anterior, ou então dos parágrafos anteriores. Agora, eu tirei naquela época, e esse parágrafo também teve um sentido. Então eu vou ler agora para, para percebermos aqui. Nem aos discípulos do Filho de Deus foi dada a possibilidade de compreenderem acertadamente as palavras de seu mestre, apesar de sua fé. Assim como também muitas outras coisas ditas por ele nunca foram entendidas direito. Esse aqui é o primeiro trecho primeira frase desse parágrafo, né? Então podemos ver que tem um sentido, assim, independente, que podemos fazer uma reflexão. Eu tirei aquelas duas primeiras palavras naquela época, que era a continuação. Então, esse parágrafo é a continuação do parágrafo anterior. Faz sentido, né? Depende disso. Mas tirando essas duas palavras, já formou um pensamento, né? E continua aqui, né? Frequentemente o próprio Cristo expressou sua tristeza por esse fato. Deram a ceia um sentido simplesmente adequado àquela maneira infantil de suas compreensões. Também é natural, por conseguinte, que reproduzisse de maneira correspondente à sua própria compreensão aquelas palavras que não lhes eram muito claras, mas não como o Filho de Deus tinha em mente. Então podemos assim refletir. Eu fiz essa reflexão desse parágrafo no vídeo anterior. Mas, já que nós voltamos a ler, vamos fazer uma outra reflexão, né? Nem aos discípulos do Filho de Deus foi dada a possibilidade de compreender acertadamente as palavras de seu mestre, apesar da sua fé. Hoje, o Abílio sempre fala que a fé tem que se tornar convicção, porque com fé, tranquilamente cai na crença cega. Já na Bíblia, né? É isso, né? Dos, até eu estou escutando alguns áudios da Bíblia, né? De Cid Moreira, né? Que são muito interessantes. Eu já escutei de Mateus, João, né? Mas enfim, tem. Eu não sei, acho que foi esse último que eu escutei de Lucas. Me parece que é isso que ele fala. Eu não sei se é de Lucas ou então da. Eu também li, eu escutei as duas cartas de Pedro, né? Que fala aqui que, que a fé não faz sentido se não tiver ações. A fé tem que se expressar através das nossas ações, senão ela, por exemplo,
um aqueles, falava para aqueles cristãos primitivos, né? Que não adianta ter só fé, você tem que mostrar ações. Né? E naquela época era muito necessário receber um outro irmão de fé. Naquela época não existiam hotéis como é hoje, era muito diferente. Então, cada qual recebia e na sua própria casa o seu irmão de fé e se sustentava naquilo. Agora, essa fé tem que se mostrar em ações. Agora, hoje, Abducin fala tem que se tornar convicção e de convicção para ação. Então, a fé não pode, não é mais aceitável hoje. Tem que ser convicção. Então é isso. Agora, naquela época, o Cristo só podia pedir a fé. Tenham fé no que eu digo. Era a única coisa que, devido àquela estado de compreensão do ser humano. Naquela época ainda existia, eram mais intuitivos do que hoje. Hoje isso é mais racional, inteligitivo. Mas, de qualquer forma, essa intelectualidade permite uma compreensão até mais detalhada da mensagem do Graal, por exemplo. Possivelmente a mensagem do Graal naquela época, se existisse, não seria teria muita dificuldade em compreensão. Para começar que a maior parte dos seres humanos eram analfabetos. Os próprios discípulos, a maioria dos discípulos de Cristo eram analfabetos, não sabiam escrever. Né? Então, não tem como. A mensagem do Graal ela necessita da intuição, mas necessita da pessoa ser alfabetizada. Hoje existem os áudios, né? A pessoa pode escutar áudios, mas é essencial a leitura. Né? Bom, eu vou, o vídeo aqui costuma encerrar automaticamente uns 33 minutos, já está praticamente encerrado, mas eu vou procurar estourar o tempo aqui. Frequentemente o próprio Cristo expressou sua tristeza por esse fato, da falta de compreensão. Né? Ele se sentia limitado e também via que o tempo dele ia terminar, né? Naquela situação que ele se encontrava, ele, ele, ele seria morto, ele percebeu isso, que ele não tinha escapatória, isso já nos últimos tempos, né? Que ele estava doutrinando os seus discípulos. Né? Deram a ceia um sentido simplesmente adequado àquela maneira infantil de suas compreensões. Também natural, por conseguinte, que reproduzisse de maneira correspondente à sua própria compreensão aquelas palavras que não lhes eram muito claras, mas não como o Filho de Deus tinha em mente. Bom, então vou encerrar esse vídeo.